Hoje a gente vai falar dele mesmo, o homem, Noam Chomsky. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem hoje mais um dos vídeos da série Linguistas do Mundo. Eu deixo aqui em cima para você poder acessar os outros vídeos, em que eu trago algumas dessas figuras que são importantes para o pensamento linguístico, digamos assim, mundial. E não tinha como falar de sintaxe, que foi o nosso último vídeo do O Que É, e não falar de Noam Chomsky, que é conhecido ou é reconhecido por ser o pai da linguística moderna, mas não só isso, ele é conhecido como um dos grandes intelectuais da atualidade no mundo, e acho que não tem como não falar dele, o que é uma tarefa que me parece muito difícil, porque é alguém que segue vivo, produzindo ativamente, em especial no campo político, e é alguém que, muitos dizem, revolucionou o pensamento linguístico e a forma de se fazer linguística, e não só isso, como também em outras áreas, como uma ciência cognitiva, a maneira como se pensa linguagem e vai se estudar linguagem por aí. E eu acho que para fazer essa visita ao pensamento de Chomsky, de maneira introdutória aqui, depois você pode continuar suas reflexões lendo outros trabalhos que eu deixo aqui embaixo, tem muita coisa para ler. Ele é uma das figuras, inclusive, mais citadas dos pensadores do mundo, de todas as eras, é um dos pensadores mais citados, então o que não falta também é texto dele mesmo para você ler dentro e fora da linguística. E acho bacana a gente começar pensando um pouco da trajetória dessa figura, da mesma maneira como a gente fez com outros pensadores que trouxemos aqui. Ele é filho de pais judeus que vieram da Rússia e se instalaram nos Estados Unidos. Nasceu lá em 1928, ele completa em dezembro de 2020 92 anos. Uma figura que cresceu num ambiente muito frutífero, pais, professores, e que desde muito cedo viu dentro de casa discussões sobre política. Pais de orientação à esquerda, mas que tinham discussões dentro de casa, nesse ambiente tão frutífero, como eu disse antes, figuras que vão discutir orientações variadas, digamos assim, dentro da esquerda. Quando ele tinha 10 anos, ele fez um artigo para o jornal da escola para discutir a queda de Barcelona e a ascensão do fascismo na Europa. E eu acho esse um fato muito curioso, porque ele tinha apenas 10 anos, não é mesmo? E no caso de Chomsky, ele estudou uma parte da vida dele em uma escola que tinha um estilo mais experimental e que tentava fomentar os talentos individuais dessas crianças e que trazia muito esse elemento da criatividade, que ele explorou bastante. Foi já mais velho que ele foi para uma escola mais tradicional, mais convencional, digamos assim, em que ele continuou também explorando, digamos assim, esses elementos mais da criatividade. Desde muito jovem, na faixa dos 13 anos, ele viajava sozinho para Nova York para encontrar um tio, para ir para casa de um tio, e lá ele teve acesso a textos e contatos também em reuniões com figuras importantes que pensavam o comunismo, mas não só o comunismo, e é a partir também dessas reflexões que ele vai acabar seguindo, elaborando o seu próprio entendimento e aquilo que é a posição política dele. E veja, de novo, é alguém muito jovem já fazendo isso. O que eu acho muito interessante justamente para pensar essa figura, que tinha pais que eram professores de hebraico, e que, portanto, desde muito jovem também, ele tinha essas discussões, digamos assim, essas reflexões sobre língua acontecendo dentro de casa. Quando Chomsky vai para a faculdade, ele não se vê muito estimulado por aquilo que está acontecendo ali em termos de conhecimento, mas em contato com um professor que é bem importante para ele, que é o Harris, que é alguém importante inclusive para a linguística textual, uma das áreas que a gente vai ver aqui em outro momento, ele se vê mais motivado a continuar os seus estudos por essa figura que vai dizer para ele: por que você não faz as cadeiras de filosofia, cadeiras de matemática? E eu acho importante trazer justamente esse ponto, porque a gente está falando de alguém que está olhando para a língua, e aí está olhando para a língua, para a filosofia e para a matemática, que são pontos bem importantes para aquilo que ele vai escrever em seguida. E eu acho importante a gente pensar que Chomsky, o primeiro escrito deles, digamos assim, mais formal na universidade sobre língua,
foi super ignorado. E o que eu acho interessante também nessa história é que quem recomendou que ele publicasse ou enviasse para publicação esse material que foi rejeitado foi o Jacobson, que é uma figura muito importante para a linguística. E quando eu trago isso para vocês, é para dizer que Chomsky, ele interagiu, dialogou e discutiu, não só linguística, mas também política, né? Mas nesse caso, falando da linguística, ele teve a oportunidade de discutir e ter os seus estudos debatidos pelos maiores linguistas que existem. Então é muito interessante pensar nessa figura que está aí, que está vivo e continua tendo as suas ideias debatidas ao longo de muitos anos. A gente está falando da década de 50, quando ele começa a fazer essas publicações que não são tão bem vistas, digamos assim. E ainda na década de 50, ele vai escrever um artigo sobre um trabalho de Skinner, uma figura importante do behaviorismo, e ele refuta completamente a teoria behaviorista de Skinner, e a gente está falando de uma outra figura que é muito importante para a psicologia, mas não só, com a qual ele debateu diretamente. Então, acho que isso por si só já traz uma carreira tão viva e tão rica em termos de diálogos que ele pôde estabelecer. É em 1957 que ele vai fazer essa publicação que se chama Estruturas Sintáticas. E antes disso, em 1955, ele tinha escrito esse outro material que foi recomendado para publicação por Jacobson, mas que não foi bem recebido, que se chamava A Estrutura Lógica da Teoria Linguística. E lembra que eu falei da coisa da matemática? Tá aqui, a estrutura lógica da teoria linguística. Pensa que eu disse que ele é reconhecido como o pai da linguística moderna. E ele teve esse momento de refutar a teoria behaviorista, que está antenada, e aqui de maneira muito simplificada, não é mesmo? na questão do comportamento, foco no comportamento, de observação do comportamento e tentativa de compreensão a partir do comportamento. E quando você vê uma teoria que ele está lá escrevendo e falando da estrutura lógica da teoria linguística, você está vendo que ele está partindo certamente de um outro lugar. E esse outro lugar é um lugar de reconhecimento da ciência e da linguística como ciência. Lembra que a gente falou um pouco sobre isso também lá em Saussure, que era alguém que separava língua e fala e que escolheu língua como seu foco de atenção e que foi esse pai da linguística, o nascimento dessa linguística, digamos assim, vem com Saussure. Se eu chamo atenção para você para essas coisas, é para a gente pensar justamente quais são esses conhecimentos que vão se consolidando e a partir de que olhar e de que entendimento do que é ciência. E quando eu digo isso, não é para invalidar Quem sou eu, não é mesmo? a teoria de Chomsky, mas para justamente mostrar para você em que lugar ela está sendo encaixada, digamos assim. O que é, então, dentro da linguística, de maneira bastante simplificada, o olhar de Chomsky sobre a linguagem? Chomsky, ele parte de conhecimentos que são antigos, de filósofos antigos. Então você tem um grupo de filósofos que vai entender que a gente já nasce com alguns conhecimentos ali inatos, digamos assim. Você tem outros filósofos que vão dizer que não, que a gente nasce tabula rasa. Essa é uma discussão antiga na filosofia e aqueles que entendem o ser humano como uma tábula rasa vão dizer que é a partir da experiência, da sua conexão com o mundo e que vai sendo impresso em você essas informações e o conhecimento. A partir dessa oposição aí, muitos estudos são feitos, muitas reflexões são feitas, e Chomsky, ele também não se furta, digamos assim, a esse debate, e ele vai olhar para a aquisição da linguagem, para as crianças aprendendo, e vai dizer assim: veja, é muito pouco estímulo que a criança tem para tudo o que ela é capaz de fazer tão cedo, tão nova, tão logo nasceu. E isso nos mostraria que, na verdade, há algo mais. Então, essa ideia da pobreza de estímulo, que é um ponto importante na teoria de Chomsky, né, nesse entendimento prévio dessa teoria, e que vem lá de Platão, é algo que é importante para ele dizer: opa, há algo aí dentro desta cabecinha que permite que ela vá estruturando e reconhecendo essas estruturas, não de maneira consciente, mas ela vai organizando essas estruturas linguísticas dentro da cabeça dela. E é aí então que Chomsky vai falar sobre aquilo que é essa estrutura inata, a competência, esse conjunto de conhecimentos
dessa estrutura linguística que já temos quando nascemos. Nascemos com isso. E é o que também vai se dizer que nos diferencia de outros animais. Embora seja possível reconhecer que outros animais se comunicam, eles não são capazes de se comunicar com a complexidade, né, da estrutura que a gente tem para se comunicar, nós humanos. Tem inclusive um artigo famoso de um outro pensador importante, o Benveniste, que vai falar sobre a comunicação entre as abelhas e os movimentos que as abelhas fazem para se comunicar entre si. Xisto, tava uma merda, a luz vai continuar uma merda, porque tava muito claro, agora escureceu, a luz tava acesa, tava uma bosta, então... Assim, força pra você. E aí, com isso, você tem aí a criação dessa teoria chomskiana, que é chamada de teoria gerativa, que tem várias fases diferentes. Reconhecendo, então, que há esse algo que é inato, essa competência que é inata, Chomsky vai se concentrar para entender como é que essa estrutura funciona. E nisso, uma oposição que é famosa entre competência e desempenho na teoria de Chomsky, é algo inclusive que vai ser alvo de muitas críticas, porque de novo a gente tem o lugar do social que é desconsiderado no desenvolvimento dessa teoria. O objetivo é justamente tentar entender como é que essas regras funcionam para que a gente seja capaz de produzir um conjunto infinito de sentenças e compreender um conjunto infinito de sentenças. E aí tem uma coisa de elaborar uma teoria que seja elegante e que, portanto, tenha o menor número de regras possíveis na criação desse conjunto infinito de sentenças. E algo que seria válido para todas as línguas e que vai se afunilando, digamos assim, quando você aprende uma dada língua. E aqui, quando eu falo dessa elegância, porque esse é um elemento importante para Chomsky e justamente para esse entendimento também do que é ciência e de como se produz ciência. E ao longo, então, da trajetória do pensamento linguístico de Chomsky, essas teorias vão sendo aperfeiçoadas. Se você já tem alguma familiaridade com esse tema, você talvez tenha estudado na faculdade, caso você tenha feito letras ou linguística, essas árvores que são criadas para você entender justamente como é que essas estruturas sintáticas se organizam e como é que você teria uma estrutura profunda e dela viria então essa estrutura de superfície e o quanto essas teorias vão sendo transformadas. Você tem a teoria gerativa inicial, ela vai sendo transformada, você tem uma teoria de princípios e parâmetros, depois essa teoria chamada de minimalista. Então, é muito interessante pensar que esse pensamento, você tem lá o início disso na década de 50, e isso vem até hoje. E aí, quando se fala nessa transformação da linguística, ele como um pai da linguística, é justamente porque são muitos anos de desenvolvimento dessa teoria que a princípio foi rechaçada, mas que depois foi comprada, digamos assim, por muitos pesquisadores, comprada assim, né, que gerou interesse de muitos pesquisadores para seguirem tentando entender, a partir dessa visão de Chomsky, o que seria essa capacidade que temos de linguagem na nossa cabeça. E Chomsky, ele influencia linguistas que vão, na verdade, explorar caminhos muito diferentes, inclusive para refutá-lo depois. E linguistas que são muito importantes, tanto da teoria cognitiva, como o George Lakoff, por exemplo, ou figuras que estão na análise crítica do discurso, como Van Dyck. Então é interessante a gente pensar toda essa dinâmica, né, de interações que ele acaba promovendo entre aqueles que seguem tentando entender aquilo que ele quer provar e aqueles que dizem que não, a gente precisa dar foco em outras coisas e tentar entender também o que a gente tem dentro da cachola de outro jeito. E aí nisso que a gente está vendo aqui, nisso tudo que a gente está vendo aqui, eu tô falando de estrutura, porque o foco central, um dos focos centrais de Chomsky está justamente na sintaxe. E essa é também uma das críticas que é feita às suas teorias. Ele coloca a sintaxe, depois traz também a semântica, e aí ele também vai pensar aí no componente fonológico, mas o ponto de partida acaba sendo a sintaxe. Tem inclusive uma frase muito famosa, deixa eu pegar aqui, já nesse livro Estruturas Sintáticas essa frase aparece, que ele vai discutir a partir dessa frase as relações entre sintaxe e semântica, e essa frase é assim: ideias verdes incolores dormem furiosamente,
E aí ele vai dizer que essa frase não tem sentido nenhum, e depois as pessoas vão dizer que depende do contexto, depende de como é que vai se pensar essa frase, quem é que está dizendo, como, em que circunstâncias, e ele depois vai refutar, não, veja o que eu estou querendo dizer, é que eu estou aqui querendo discutir o que é a relação entre sintaxe e semântica. É claro que pode aí se criar diferentes sentidos para essa sentença. Eu, inclusive, deixo aqui uma entrevista em que ele vai falar sobre isso recentemente, quando fez 90 anos e da celebração dos seus 90 anos, ele deu essa entrevista e vai falar um pouco sobre isso. Essa frase é uma frase que ficou muito famosa, assim como são muito famosos esses livros, Estrutura Sintática, Estrutura Lógica da Teoria Linguística, assim como Aspectos da Teoria da Sintaxe, que é um outro livro que também é bem famoso. Eu acho que aqui, então, eu trago de maneira bem resumida o que são essas ideias principais, digamos assim, primeiras de Chomsky, que há muito mais para explorar e que eu deixo aqui embaixo. Mas é interessante a gente pensar também quando é que nasce, entre aspas, essa figura política. Eu falei que aos 10 anos ele escreveu no editorial do Jornal da Escola esse artigo sobre a queda de Barcelona e a ascensão do fascismo. Chomsky, que é esse socialista libertário, anarco-sindicalista, é assim como ele vai se entender, é alguém que lá em 1967 decide tornar público o seu entendimento sobre a postura dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E desde então ele vem produzindo conhecimento e trazendo as suas ponderações sobre a política, sobre as democracias do mundo e como é que eles funcionam, como é que elas funcionam. Ele faz críticas muito contundentes aos Estados Unidos. Tem pessoas que vão chamá-lo de o americano dissidente, justamente por ser essa figura que é tão importante, mas que não aparece nas principais redes de televisão americana, justamente por conta das suas posturas. É alguém que também na política discute com figuras que são muito conhecidas. Tem, por exemplo, um debate importante entre ele e o Zizek. Eu deixo aqui também um artigo falando sobre esse debate. Tem também, por exemplo, debates entre ele e Foucault. Então veja só quantas são as figuras com quem ele vai inevitavelmente se relacionar ao longo da trajetória dele de elaboração do pensamento linguístico e também do pensamento político. O que eu acho interessante de pensar essa figura que está aí, tentando entender as democracias e criticando esses modelos de democracia em que vivemos e que não se controvérsia e não se em questionamento das pessoas com quem ele debate, mas de pensar que a teoria linguística dele vai deixar tanto de lado o aspecto social para tentar entender a língua, as línguas do mundo e a linguagem de uma perspectiva muito mais centrada nesse olhar para essas regras, esse conjunto de regras que faz com que nós sejamos capazes de produzir um conjunto infinito de sentenças, com vistas a pensar justamente esse elemento da criatividade, mas sem olhar para o elemento social. Eu acho super interessante pensar como é que essas ideias se conectam, digamos assim, aquilo que ele faz politicamente e aquilo que ele está fazendo dentro da linguística. E eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu deixo justamente essas referências aqui embaixo. Tem livros em que esse debate que ele teve, por exemplo, com Foucault, foi televisionado. Tem livro depois que traz um pouco dessa conversa entre eles. Se você tem outras tantas histórias, tantas ideias que você acha que a gente deva conhecer, deixa as referências bibliográficas aqui embaixo também. É assim que a gente constrói esse conhecimento coletivamente, porque, como eu disse, para falar de Chomsky é possível falar de muitas coisas, e aqui é só essa coceirinha, esse começo para você ir buscar outras informações, sem se esquecer o papel dessas figuras nesse entendimento do que é ciência e como eles vão ganhando mais ou menos força no debate com outras figuras que, por exemplo, como nesse caso, a gente tem o debate da tábula rasa com nascer com algo já lá internalizado, ou então o foco no comportamento e o foco nessa competência, que é algo que vai construir um pensamento e um conhecimento para tentar se entender o que é essa competência, né? Então é isso, um beijão para vocês e tchau, tchau.